Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Efésios 3, 6. Aqui ele sintetizou basicamente o que ele recebeu para transmitir a todos, que é, ele recebeu que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo, participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. Então, vindo tudo de Deus, vindo tudo por dádiva ou por dom, nada em nós que faça diferença aí, não é? Então, quando ele fala que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo, não é? E participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, ele está falando desse corpo que reúne judeus e gentios, que é a igreja. Os gentios são co-herdeiros, os gentios são participantes da promessa de Deus em Cristo através do Evangelho. Então eles desfrutam agora de privilégios e uma posição tão elevada e igual à de um judeu convertido. Então, na igreja de Deus, no corpo de Cristo, não existe distinção entre os judeus e gentios. Porque o gentio tem os mesmos privilégios, não tinha antes, antigamente os judeus eram privilegiados como o povo terreno de Deus, mas os cristãos agora, os gentios convertidos, têm o mesmo privilégio de judeus convertidos. Então, são co-herdeiros com Cristo, co-herdeiros das promessas dos judeus salvos, né? Os judeus salvos que agora também são parte da igreja, pertencem ao corpo de Cristo. O que ele vai deixar claro também é que não tem mais distância, quando fala que são de um mesmo corpo, não tem mais divisão nesse corpo, não tem mais separação nesse corpo. Judeus e gentios são igualmente salvos, não existe qualquer ideia de superioridade de uns sobre outros, como existia em Israel no passado e como existirá nos judeus que serão redimidos e entrarão no milênio, no reinado de Cristo. Aí sim, aí eles terão uma posição, uma porção superior à dos gentios que também participarão desse reinado. Tanto é que os gentios virão a Jerusalém, trarão ofertas a Jerusalém, pegarão na barra da roupa de um judeu e vão pedir: me ensina a lei, me ensina as coisas. E Paulo foi feito ministro disso. Quando ele fala aqui, participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, essa promessa pode ser o dom, a dádiva do Espírito Santo, que foi feita em Atos, né? Se a gente lê Atos capítulo 15, nós vamos no versículo 8, lá diz assim: e Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. 15:8. Um pouco antes, para entender o contexto, né? No versículo 15:6, o que estava acontecendo aqui é que os cristãos, alguns cristãos, não estavam aceitando com muita facilidade que os judeus estariam fazendo parte do mesmo corpo e num nível de igualdade com os gentios convertidos. Então precisaram ter uma conferência lá em Jerusalém com os anciãos, com os apóstolos, para ver como é que ficava isso, né? E alguns querendo, inclusive, que os gentios fossem circuncidados, que os gentios seguissem certos preceitos da lei. E aí no versículo 6, Atos 15:6, congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: homens, irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus elegeu dentre nós
para que Deus me elegeu dentre nós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. O Espírito Santo é o pacificador, né, o nivelador. Ele coloca todos no mesmo nível. Por isso que mesmo na igreja, não tem um que seja superior ao outro, porque todos têm igualmente o mesmo Espírito Santo habitando em si. E no versículo 9 de Atos 15, e não fez diferença alguma entre eles, gentios, e nós, judeus, purificando os seus corações pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós pudemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Então no princípio da igreja, não havia um entendimento correto do que era o Evangelho agora, e muitos ainda tentavam empurrar a ideia de que os judeus teriam uma posição superior aos gentios. Não. Tanto é que eles demoraram para perceber, e até o Senhor precisou permitir a destruição do templo de Jerusalém para dispersar aqueles judeus. E é nessa dispersão dos judeus, com a destruição do templo, no ano 70, que o Evangelho vai de uma maneira mais forte, mais premente para os gentios. E aí nós vemos a formação de igrejas em vários lugares, né, onde eles passavam, os que pregavam o Evangelho, e também foram chamados cristãos pela primeira vez. E eram igrejas ou assembleias formadas de judeus e gentios. Em Gálatas 3, mais um versículo aqui. Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Então, mais uma vez aqui, o que é que no versículo de Efésios 3, 6, participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Que promessa? A promessa do Espírito, que Deus daria então a todos os salvos por Cristo. Então esses dados aqui são importantes, né, para a gente entender e chegar a um ponto em que, desde o Antigo Testamento, quando os judeus tinham uma posição superior e mais privilegiada diante de Deus, Deus precisou mudar isso. Jamais na cabeça de um judeu seria possível um gentio estar no mesmo patamar de privilégio dele. Jamais. Um judeu não aceitava isso de jeito nenhum. Apesar de os profetas, os seus próprios profetas, terem anunciado isso no Antigo Testamento. Abrindo lá em Isaías 49, versículo 5. E agora diz o Senhor que me formou desde o ventre para ser seu servo, para que torne a trazer Jacó. Porém Israel não se deixará juntar. Contudo, aos olhos do Senhor serei glorificado, e o meu Deus será a minha força. Disse mais, pouco é que sejas o meu servo para restaurares as tribos de Jacó, e tornares a trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Aqui ele já menciona que o Senhor seria luz, o servo, né, do Senhor seria luz para os gentios. Uma coisa que antes não era... Eles não podiam considerar uma coisa dessas, né? Nem pensar
numa situação assim. Mas agora já tem que entender que sim, Deus, até tem um versículo em Isaías 56, versículo 6, diz assim: E aos filhos dos estrangeiros que se unirem ao Senhor, para o servirem e para amarem o Senhor, o nome do Senhor, e para serem seus servos, todos os que guardarem o sábado, não o profanando, e os que abraçarem a minha aliança, também os levarei ao meu santo monte, e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. E o Senhor Jesus repete depois essa frase lá nos evangelhos. Agora é bom entender o seguinte: ainda que Deus tivesse prometido aos gentios um lugar de privilégio, que é o que falam esses versículos do Antigo Testamento, eles não estão se referindo especificamente à igreja, que era um mistério aqui ainda. Então eles estão mostrando apenas que havia uma disposição do Senhor de incluir os gentios na bênção. Mas a igreja é um outro departamento. Porque na igreja não há mais judeu e gentil. São todos um corpo. Agora, no milênio, quando Deus restaurar Israel e salvar os gentios, haverá distinção, sim. Haverá judeus e haverá gentios. Mas na igreja não há essa distinção. Só que então esses profetas estão mostrando que a disposição de Deus de salvar os gentios já existia antes. E ela se cumpre de uma maneira muito superior na igreja, né? Mas ainda que não seja o cumprimento exato da profecia na igreja. Porque a igreja era um mistério. E é no reino futuro é que o Senhor irá reunir então todos os povos debaixo do seu reino, debaixo do seu cetro. E aí os gentios serão abençoados. Mas eles serão abençoados através de Israel. Zacarias, é o versículo que eu citei um pouco antes, Zacarias capítulo 8, versículo 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos: naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas das nações são gentios, pegarão sim na orla das vestes de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Isso é no milênio. E isso é os judeus tendo um lugar de preeminência sobre os gentios, e os gentios sendo abençoados por intermédio dos judeus. Nada disso tem a ver com a igreja, mais uma vez, porque hoje, indistintamente, o Senhor está abençoando judeus e gentios e de maneira igual, que creem em Jesus como Salvador. Mas haverá ainda um lugar de bênção na terra, né? Nas bênçãos que Deus prometia para Israel, eram bênçãos materiais. As bênçãos que Deus promete para a igreja são bênçãos celestiais, espirituais. É o que nós lemos em Efésios 1, no versículo 3, quando dizia que bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Enquanto que, se você abrir uma passagem, por exemplo, do Antigo Testamento, Amós, capítulo 9, versículos 14: trarei do cativeiro o meu povo Israel, eles reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão, plantarão vinhas, beberão seu vinho, farão pomares, lhes comerão o fruto, plantá-los-ei na sua terra, e não serão mais arrancados da sua terra, que lhes dei, diz o Senhor Deus de Israel. Diz o Senhor teu Deus. Então essa promessa é para o futuro. Eles nunca mais vão perder o lugar deles na terra de Israel, porque Deus vai plantá-los lá, e não mais irá arrancá-los de lá. Mas isso é futuro ainda, e essas são as bênçãos deles. Não adianta o cristão procurar aplicar para si mesmo, né? Que ele vai habitar na terra e nunca mais será arrancado da terra, porque o nosso lugar é no céu. Tem nada a ver com a terra. O nosso lugar é de noiva de Cristo,
como fala em Apocalipse, no capítulo 21 de Apocalipse, né? Somos a noiva. Temos um lugar celestial ao lado do noivo. Enquanto que na terra, os israelitas serão abençoados na terra. Nós como igreja, vamos reinar com Cristo. Agora isso aqui é bonito, olha. A hora que tiver uma oportunidade, entre procura assim, galáxias no Google. E clica nas fotos. Abre aquela página de fotos de galáxias. E aí você clica, tem umas lá que são em altíssima resolução, que você vai ampliando, e vai mostrando aquela areia de grãos, assim, parece uma areia, né? E cada grão daquele é um sol. E cada sol daquele tem planetas girando em torno daquele sol, que não aparecem nos telescópios, você não consegue enxergar planetas, né? Você só consegue enxergar os deste sistema solar e, eventualmente, acho que já viram um ou dois só, mas borrão, assim, não é... Porque o planeta não tem luz própria. Então, como é que eles sabem que tem planetas em torno desses sóis? Eles percebem pela variação. Quando o planeta passa na frente do Sol, em relação à Terra, né, o telescópio de alta capacidade, o Hubble, aquele lá no espaço, está focado no Sol, que é uma estrela, está focado na estrela. Quando um planetinha que está dando a volta naquela estrela passa em frente à estrela, a luz diminui, porque entrou um obstáculo na frente. Esse obstáculo na frente são feitos os cálculos para determinar, então, que tamanho tem esse planeta, qual o formato dele, qual a consistência dele e tudo mais. É assim que eles descobrem planetas hoje, chamados de... Eu acho que são chamados de exoplanetas, né, que são exteriores ao sistema solar. Então, abram uma foto dessa do universo, dá uma olhada naquilo, e faz assim, faz como quem tem, como o Senhor falou para Abraão, né? Abraão tirou ele da tenda, vem para fora, olha agora para o céu, veja as estrelas, veja se você pode contá-las, né? Assim será a tua descendência. Isso ele falou para Abraão. Mas para nós, isso que nós olharmos é sobre o que nós iremos reinar. Efésios 1, versículo 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu a Cristo, como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E essa igreja, ao lado de Cristo, irá reinar sobre todo o universo, sobre a Terra e sobre todas essas estrelas e esses mundos todos que aparecem no telescópio, aí, que a gente nem imagina quantos são. Não dá para contar, nem os cientistas conseguiram contar até hoje. Mas é isso, essas são as promessas, então, que nós temos. E aí, depois de abrir essa cortina maravilhosa, né, do que foi dado a Paulo para revelar, ele fala então que fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. E ele vai falar então, no versículo 7, que ele foi feito ministro. Esse ministério é de acordo com o dom da graça de Deus dado a ele, ou seja, não é nada dele, não é nada por merecimento dele, mas é apenas mais uma exposição, mais uma prova da graça de Deus, para demonstrar o poder de Deus. O poder de Deus. Aquele homem que era tão orgulhoso da sua posição de hebreu dos hebreus, de fariseu, hebreu de hebreu, né? Segundo a descendência dele, fariseu, aquele que foi criado, educado aos pés de Gamaliel, um grande mestre da sociedade judaica do seu tempo, aquele que tinha uma bagagem tremenda de que se gloriar, ele vai chegar um momento e vai falar assim, aquilo que eu me gloriava era esterco, era lixo, era escória. Então, é esse que Deus vai fazer
o Senhor vai fazer um ministro, mas por graça. Por graça. Repare que, ainda que no caso da descoberta de um novo planeta, de um exoplaneta, os cientistas analisam a redução da luz da estrela quando aquele planeta passa na frente. No caso das coisas do Senhor, não há redução de luz nenhuma. Ninguém pode entrar na frente da luz desse sol de justiça que é Cristo e de qualquer maneira diminuir a sua luminosidade. Nem o maior Paulo que já existiu. Ele era apenas um servo para trazer essas revelações para as pessoas. E a principal revelação, né, que era do corpo de Cristo. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.